Amado Jesus, sublime mestre de nossos corações, de nossas mentes, de nossos seres, aqui mais uma vez reunidos para o culto ao teu ensino, à tua palavra e ao teu exemplo. Por isso que neste instante rogamos a tua presença sublime, a tua inspiração e a dos espíritos superiores para que nos conduzam na compreensão da substância da tua palavra, da tua vida. Que neste momento possamos vibrar pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, das nossas famílias, dos corações que amamos, e possamos orar pela nossa grande família terrena, pelos nossos lares e pelos lares da terra, pela própria terra, que é o nosso domicílio cósmico. Que seja assim, Senhor, em teu nome santíssimo, em nome de Deus, nosso Pai Altíssimo, que aqui iniciemos nosso culto evangélico de hoje, no nosso Nefa, que é o teu lar, a tua casa, que nos recebe por lar. Que assim seja, Senhor. Como está definido em nossa programação de hoje, nós temos para o nosso momento de hoje a discussão sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, ditada pelo Espírito de José, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Vamos, então, à leitura do nosso texto de hoje. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis.
seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, um ditado realizado em Bordeaux, 1862. Vamos, então, para o exame de alguns trechos dessa mensagem de José e veremos que toda ela é preciosa, toda ela é um primor de orientação sobre o que é a fé. Mas observem, e acho que todos estão vendo, essa marcação que eu fiz no texto sobre a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Olhemos só o que é que José diz sobre o que devemos esperar com a fé a se cumprir. Não é a fé na cura do parente, não é a fé no emprego melhor, não é a fé na realização das nossas demandas pessoais. É a fé na realização das promessas do Senhor, que é muito diferente. E qual é a promessa do Senhor? Aqui, claro que ele não está falando de Deus, não se trata de Deus, nosso Pai. Aqui se trata de Jesus, nosso Senhor. A promessa de Jesus é a promessa da vida futura. É a promessa do reino, do advento do reino. É isso que precisamos ter fé. É para isso que devemos ter esperança. Porque comumente a gente utiliza a fé na compreensão de, por termos um sentimento muito forte, um desejo muito forte de que algo ocorra, esta coisa ocorrerá, até baseados naquele trecho que Jesus nos diz: se tiverdes a fé do tamanho de grão de mostarda e disserdes a esta montanha, move-te daí, ela se moverá,
fica-nos a nos parecer que se trata de um ato de uma vontade, que a fé é um ato de vontade para que isto ou aquilo se realize. Mas vem José, nesse capítulo do Evangelho, e nos diz uma coisa extraordinária: não! É a esperança na realização das promessas do Senhor. É termos a perspectiva de realizarmos a construção do reino de Deus, ou o reino da vida futura. E aqui não falamos da vida futura também de sairmos do corpo e irmos para a condição de espírito. E acharmos que a vida futura é ou a próxima encarnação ou somente a vida espiritual. A vida futura, num sentido mais longânimo, mais amplo, é a vida do reino, do nosso aperfeiçoamento, da nossa transformação espiritual, na busca do aperfeiçoamento moral e intelectual até a condição de espíritos puros. E quando nós nos fidelizamos a este pensamento, porque fé, como sempre coloca o nosso Simval, que gosta muito da discussão, digamos, filológica, que gosta muito de trabalhar com as palavras, quando pensamos que fé é fides, ou vem de fidelidade, então é nos mantermos fiéis ao princípio do reino de Deus, do reino da bem-aventurança, do reino que podemos traduzir espiriticamente como de espíritos puros, que seremos um dia. Esta guia no nosso pensamento, nos conduzindo pelo pensamento em todos os momentos da vida, nos faz compreender todo demais. Das provas pelas quais passamos, das dores pelas quais passamos, do porquê vivemos e sofremos, ou porque temos momentos de alegria que são passageiros, sucedido por momentos de provas difíceis. Então, é essa esperança, quer dizer, essa espera que se demora em direção a um tempo mais adiante, porque isso é esperança, né? Esperança vem de esperar, é um ato de esperar, sem desesperar, é esperar para adiante, para um tempo longânimo. Não é um tempo muito próximo, não é para amanhã ou depois de amanhã, é para um tempo mais adiante. Se nós nos guiamos por isso, nós temos forças para superar, porque percebemos que tudo na nossa vida é um átimo. Então, é esperar essa promessa do Senhor. É esperar este reino, ou seja, mantermos fiéis à promessa do Cristo de que todos estamos destinados ao aperfeiçoamento, como a doutrina espírita também nos assevera. Um outro ponto que a gente também pode aproveitar aqui é de que a fé desperta instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Sim. Se nós nos vemos como espíritos perfectíveis, que temos por caminho esta vida futura, que temos por caminho este tempo futuro, que temos por expectativa essa condição de uma vida futura em um reino espiritual, é óbvio que nós começamos a nos compenetrar da necessidade de vivermos numa ética do bem. E qual é esta ética do bem? Qual é o princípio fundamental da ética do bem? É o que chamamos de caridade, que, repita-se sempre, caridade não é dar pão, caridade não é dar enxoval, caridade não é dar comida, não é dar pacotes de comida. Isso é filantropia. Ah, Rui, você então é contrário a doar bens aos pobres? Não. Mas antes de pensarmos em doar bens aos pobres, caridade é pensarmos
no mundo civilizado em que não haja pobres desta natureza, mas que haja pobres de espírito. Ou seja, pessoas que, nesta conotação, precisem do alimento do espírito, estejam ansiosos e famintos pela mensagem do reino e não de estômago, que é uma abjeção social. Então, quando fazemos esta filantropia, se nós não damos, naquele ato de dar, uma doação pessoal, algo que signifique um gesto meu interno profundo, eu só estou dando coisas, como eu dou uma roupa velha, como eu estiro um copo de leite para alguém que está com fome. Mas o ato de dar, até isto aí que a gente chama de filantropia, tem que ter uma certa unção interna, um ato de compreensão, de compaixão, e não de me livrar da culpa social, que é o que comumente nos conduz nessa prática filantrópica. Eu dou porque eu não suporto eu ter tanto dentro de casa e ter gente na rua que não tem nada. Mas é muito mais caridade, e pode-se chamar de caridade, eu lutar por uma ordem social em que não existam esses pobres. E que não exista essa gente que precisa da minha espórtula de comida, de feijão, de arroz de quilo, ou de uma roupa velha, para elas não se sentirem dessolidarizadas. Não. Caridade é eu pensar numa ordem social em que essas injustiças desapareçam. Não é igualdade absoluta, diz o Livro dos Espíritos com plena e lúcida razão. Não há essa possibilidade, pelo menos não na Terra. Não enquanto estivermos aqui na condição de expiação e prova e mesmo no mundo de regeneração. Mas não temos desigualdades para termos esses pobres para dar. Já coloquei aqui que certa vez eu questionei isso no encontro espírita, um congresso ou coisa que o valha, não lembro mais, em que eu disse, bem, no dia que a gente for à Suécia, a gente não faz mais caridade? No dia que a gente for a Noruega, no dia que a gente for a um país que ninguém morre de fome, nossa caridade se foi? Não, é aí que ela começa. Porque vamos precisar apoiar pessoas que têm um sofrimento espiritual, um sofrimento de ser, e não um sofrimento de necessidades materiais, imediatas, de demandas imediatas, para ser considerado um ser humano, que é uma coisa abjeta numa sociedade. Então, eis aqui o que a gente tem que, a meu ver, e lhes proponho, pegar na frase do nosso José. A fé desperta instintos nobres, ou seja, impulsos nobres, que encaminham o homem para o bem. Ou seja, a retidão moral, tudo aquilo que está no homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e zombarias dos incrédulos. Olha que coisa extraordinária. Bem, foi o que Paulo afrontou com relação aos gregos, quando ele fez suas primeiras pregações no Areópago. Foi o que Estevão enfrentou até ao próprio Paulo, quando ele falava da sua crença em Cristo. Foi o que os primeiros cristãos, os mártires ébrios de esperança, fez perante os circos romanos. E claro que hoje, sofismas e zombarias dos incrédulos com relação, por exemplo, aos propósitos do Espiritismo ou do Evangelho, existem por outras maneiras, mas a gente ainda enfrenta, e mantendo-nos firmes, reafirmando nossa posição de cristófilos, ou seja, de amigos de Cristo. São dois adjetivos que já utilizei aqui, volto a bater em cima deles, cristófilos, mas, sobretudo, cristoamantes, ou amantes do Cristo, que é muito mais comprometido do que a cristofilia. Cristoamante significa eu sou amante do Cristo. Ele, para mim, é verdade e vida, é caminho. Mais do que acreditar que ele seja um grande homem, um grande ser, um avatar. É muito mais do que isso. É um casamento, é um esponsalício. Claro que cada um vai ter o seu grau nesse esponsalício, nessa entrega, mas é esse sentido. E isto, hoje, nem se diz, numa sociedade líquida como estamos vivendo, às vezes é considerada uma coisa ridícula. E até entre os espíritas, porque tem espíritas
que são pouco afeitos a um culto ao Cristo. Quer dizer, veem-no como o modelo mais perfeito de homem que já esteve na Terra, mas, no meu caso, eu vou além disso. Não é apenas o homem mais perfeito que já esteve sobre a Terra, é algo mais, bem mais. Ele é uma força que encarnou na condição de Jesus de Nazaré para irradiar sobre a Terra e sobre todos nós uma mensagem. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que são espíritas, mas têm esse ato, que eu considero de natureza mística, e qual o problema? Que seja místico, mas não é cego, tá? A meu ver, não. Às vezes sofre uma certa ironia, uma certa zombaria. Bem, cada qual vê Jesus como quer. Eu o vejo dessa forma. Não é o Cristo crucificado, não é o Cristo cordeirinho, é um Cristo que se fez homem, mas é um Cristo que irradia sobre todos nós a sua força de bom pastor, porque ele disse isso nos evangelhos. E os evangelhos fazem parte do espiritismo. Eu sou o bom pastor que vim para pegar todas as minhas ovelhas e não deixar que nenhuma se perca. Ora, sendo o espírito que Jesus é, isso é uma coisa sem consequência? Óbvio que não. Significa que ele tem uma imensa responsabilidade como um grande guia. E como ele não está cuidando só de Rui Diamantino, ou de Silvia Rocha, ou de Conceição Viana, ou de Rosilene Lima, ou de Leonardo Neri, ele está cuidando de uma humanidade, gente. Então, é uma força irradiadora. É uma força extremamente grandiosa. Grandiosa já seria muito, mas é mais do que grandiosa, é extremamente grandiosa. Mas tem gente que faz ironia com relação a isso, querendo colocar Jesus apenas como um grande avatar mesmo entre os espíritas. Bom, às vezes a gente tem que enfrentar isto. E não vamos nem dizer daqueles que, com relação à doutrina espírita, fazem zombaria da doutrina. Sejam pessoas cristãs, que acreditam que estamos com pactos demoníacos, sejam pessoas que se consideram incrédulas ou que se consideram céticas e fazem zombaria da prática mediúnica e das revelações mediúnicas. Outro ponto, quem tem fé persuade pela palavra, mas não é o persuasivo da sedução, não é o persuasivo da fascinação, não é o persuasivo no sentido de fazer proselitismo, é persuasivo porque tem dentro de si este impulso, tem dentro de si este anseio, mais do que direcionado para o outro, tem dentro de si. Quem tem a fé, a tem dentro de si. Para os outros é coisa secundária. Quem tem fé não fica procurando convencer ninguém de nada. Mas quando dá o seu testemunho, ela persuade. Quando fala, ela persuade, porque é algo que a banha, que a toma. Ela é tomada. Era isso que acontecia com Francisco de Assis. Sempre repito essa historinha, né? Que quando a gente repete muito, fica muito chato, mas vou repetir aqui. São Francisco de Assis era um homem semi-analfabeto. Ele conhecia muito pouco de letras. Ele nunca foi um rapaz estudioso, como Piero Catani, que o seguiu, que entrou na ordem, como Bernardo de Quintavalle. Francisco de Assis era um semi-analfabeto. Tinha alguma coisa com as contas, com a aritmética, por causa dos ganhos da loja do seu pai. Né? Ele, basicamente, falava o dialeto da Umbria, e talvez um pouco do latim, né? Coisas daquela época. Mas ele era um homem intelectualmente, digamos, simplório, tanto que ele não gostava de livros. Mas, como todos nós aqui já temos um contato razoável com a história de São Francisco, não preciso repeti-la, o fato é que ele, ao pregar, que não é a pregação erudita, não é a beleza das palavras, não era os torneados da linguagem da época, era o que ele dizia, aquilo tomava as pessoas. Havia uma comunicação direta, era uma comunicação de alma a alma. As pessoas eram tomadas, eram
enlevadas por aquela pregação. E neste momento, quando ele não sabia mais o que dizer, conta as histórias, está lá em Fioretti. Ele começava a balir como uma ovelha. Ou então, ele saltitava e começava a bater palmas, tomado por este amor ao Cristo. E todos se convertiam, todos choravam. Então, ele não precisava do discurso profuso, como esse que eu estou fazendo aqui, né? Para tentar dar conta do texto evangélico. Não! Ele começava a gemer, a falar de Jesus, dava a isto, na sua condição de Cristo amante por excelência, tanta beleza, que as pessoas se convertiam, choravam. Não precisava usar de dialética, não precisava usar de retórica. Era ele falando. E coroava isso com bater palmas e começar a bater os pés e começar a dançar. E todo mundo se comovia. Porque ali estava um ato de fé em alguém que acreditava na sua condição de espírito futuro, perfeito e puro, que acreditava no reino, que tinha em Cristo a sua condição de amante. Então, o exemplo da fé, que falamos agora de Francisco, era isso. Não precisava só usar palavras. Ele vencia pelo ato. E aí, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida, advém justamente pelo fato de que, quando você tem este olhar direcionado pela esperança para a vida futura, o enfrentamento da luta cotidiana, ela se torna suportável. Evita o suicídio, porque você sabe que não adianta se matar, porque você vai continuar vivendo. E o que você está passando agora, a tristeza, a mágoa profunda, o sentido da vida que escapou, a perda que você teve do filho, do marido, da mãe, do irmão, enfim, nesse momento trágico que estamos vivendo, é uma contingência. Tá, ninguém está dizendo que não sinta, sinta, mas não pense que isto tira toda a razão de viver, porque a sua razão de viver está além dessa pessoa que você perdeu e de outras que você venha a perder. Como você também não será a razão para que outros percam a razão de viver quando você se afaste ou desencarne. Por quê? Porque temos metas muito maiores. Com a fé na vida futura, com a fé na vida do reino, sabemos que as nossas famílias são múltiplas. Que a vida atual, com os seres que dizemos amar profundamente, é apenas um fragmento. Frente à eternidade, nossos 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos de vida encarnados, 20 anos, 10, 5, 2, 1, 3 meses, não significam absolutamente nada. É zero frente à nossa eternidade. Então, isto que é a promessa com a qual começa o nosso José, nos indica essa vida futura extremamente importante e preciosa. Portanto, a gente é capaz de enfrentar as situações da vida, não que a gente não se abata, não que a gente não se entristeça, é pedir demais. Precisaríamos ser profundamente estoicos, espiritualizados, para passarmos nisso com toda a tranquilidade. Não é isso. Quem puder o fazer, o faça. Mas sabemos que, depois dessa tristeza, tem a continuidade das coisas. E que precisamos continuar caminhando, porque há uma continuidade das coisas, esperando coisas muito mais adiante. Aí dirão alguns, mas é uma forma de nos alienar da nossa dor e do nosso problema. Não, porque esta é a razão da nossa existência. Se perguntarem por que, Rui Diamantino, não sei. Não sabemos qual é o fito de Deus para nos criar. Precisaremos avançar muito mais nessa direção da vida futura para entendermos a trama da criação humana de cada um de nós como espíritos imortais. Mas sabemos que nos anunciam os mestres, normalmente Jesus, o mestre maior. É porque nós temos a perfectibilidade, nós temos coisas a colaborar no universo, nos diz a doutrina espírita e o livro dos espíritos. Então há um sentido para nós continuarmos a caminhar. Voltemos aqui para o texto. Já estamos
terminando a explanação. Então, a gente pode se fortificar e podemos enfrentar as vicissitudes da vida, tendo em vista o quê? A promessa do Senhor, a promessa do Cristo, o reino da bem-aventurança, a vida futura. Não estou falando vida futura aqui, como também empregada na doutrina espírita, da próxima encarnação ou da nossa condição de desencarnados. Aqui estou falando da vida futura, repito, num plano muito mais amplo, quer dizer, do nosso desiderato, do nosso advir como espíritos puros, que é o que Jesus diz que nós somos em potencial. Naquela frase, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não é realização de obras, taumaturgia, demiurgia ou milagres, entre aspas. É o que eu faço como um Cristo. Vocês também farão. Então, tenhamos na fé o que ela contém de belo e de bom. Olha só o que a doutrina espírita nos dá. Quanta coisa de belo e de bom, extraordinária que temos. A mensagem espírita, ela nos abre horizontes tão amplos para pensarmos tantas coisas e termos motivo para viver, termos motivo para lutar, termos motivo para realizar coisas grandes, pequenas, não interessa, o importante é realizar. Mas, sobretudo, com a racionalidade. Olha aí a diferença. A nossa fé não pode ser cega. Como diz, quem é cego na fé, né, vai ter uma fé que é filha da cegueira. Não é o caso da doutrina espírita. Não é o caso da fé que nos propõe o Espiritismo. A fé tem que ter racionalidade. O que é que significa isso? Ela tem que ter razões, ela tem que ter motivos, ela tem que ter raciocínio. A gente tem que saber por que tem aquela fé. Como diz aqui o José, fé sem comprovação é filha da cegueira. A gente tem que saber por que temos que amar a Deus. Não é amá-lo cegamente. Por que amamos a Deus na doutrina espírita? Porque Deus nos deu a eternidade. Deus nos deu, por Jesus, a promessa do reino, da vida futura. Clareou para a gente o sentido da existência. Não temos uma existência depois da qual, mísera ou rica, a gente morre e vai para o inferno, purgatório, céu, ou ficamos esperando o juízo final. Não existe isso para nós espíritas. Existe uma continuidade. Existem os processos encarnatórios na Terra e em outros mundos, no sentido do aperfeiçoamento. Este final, ou mais próximo do final, não sabemos qual é o horizonte, mas há um sentido, aperfeiçoamento moral, e como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, para nós colaborarmos na obra da criação. Então, sabemos porque acreditamos nas promessas de Jesus. Sabemos porque acreditamos nas promessas da doutrina espírita, porque há um sentido, há uma justiça que está íncita na nossa vida, no nosso propósito de vida. Nada está acontecendo, nenhum fio de cabelo das nossas cabeças cai, como dizia Jesus, sem que o Pai o saiba. E este saber que Deus tem sobre nós que nos garante que há um sentido de amanharmos em nosso terreno interior as sementes da esperança. Vai nos dar o sentido por que precisamos cultivar a caridade, aqui entendida como compaixão. Alguns traduzem caridade por amor. Não, amor é uma coisa. Compaixão é o amor transcendente. Compaixão é algo muito maior, muito mais amplo que o próprio amor. É compaixão. Ter compaixão. Sermos compassivos, que também não significa sermos pessoas amolentadas, que tudo concorda, tudo perdoa, tudo... Não, não é isso. Compaixão é um sentimento de empatia profunda pelo outro, mas que nunca sai do senso de justeza das coisas. Então, a compaixão sabe como dedicar a sua energia compassiva a quem o merece e a quem não merece. Não é? Então, a caridade, para mim, é a palavra que implica em compaixão. Amor é algo próximo à compaixão.
Mas o amor comporta algo ainda muito do pessoal. Quando o amor se transforma transcendental, transpessoal, para mim já é compaixão, que é outra palavra que temos no português para diferenciar as categorias de sentimentos. Mas ficamos aqui então, agradeço a todos e todas, perdoe-me ter me estendido bastante, o texto entusiasmou a mim, é entusiasmante pela sua beleza, pela sua pureza, pela sua clareza, por ter tantas coisas importantes para pensarmos sobre o que é a fé do ponto de vista espírita. Paz e bem para todos nós, que Jesus nos abençoe e guarde. Vamos então orar. Amado Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, de nossas almas, vem estar conosco neste instante, trazendo-nos tua energia, tua luz, tua compaixão. Que nesse instante, Mestre, a equipe amorável de Bezerra de Menezes e de Aristides Maltês, que trabalha na atenção e na cura, no socorro, no sustento, venha estar conosco, envolvendo-nos, aos nossos lares, aos corações queridos. Que neste instante oremos pelos enfermos, que possamos, Mestre, aqui pensar, mentalizar, todos aqueles que estão subjugados, submetidos às muitas formas de escravidão, de miséria moral, miséria econômica e social. Que possamos, Mestre, orar também por aqueles que estão em tantas regiões do planeta desassistidos, passando por dores inenarráveis, por aflições,
possamos orar e vibrar pelas regiões do planeta que estão em guerras, em conflitos, originando orfandade, viuvez, pobreza extrema, abandono, como na região da Síria, Senhor. Vibramos pelos que estão nas prisões, nas cadeias, pelos que estão mergulhados nas dependências químicas, nos transtornos mentais graves, pelos que estão tomados pelas obsessões, pelas ideias suicidas e homicidas, os lares tomados pela violência, pela crueldade. Vibramos pelas vítimas das enchentes, terremotos, pelos desastres da natureza que se avolumam no planeta. Mentalizamos todos os que estão sendo vitimados neste momento, Mestre, por esta pandemia que se estende sobre toda a população do planeta, mas em especial no Brasil. E te rogamos misericórdia para os que desencarnam, para as suas famílias, para os que trabalham nos setores de saúde, de pesquisa, visando diminuir os efeitos trágicos da ação do vírus da Covid-19. Por fim, oramos por todos os que estão no mundo espiritual, desorientados, desacisados, pelos que estão mergulhados nas sombras, sugestionando a prática do mal, da ignorância, do ódio. Te rogamos, Cristo, para que a tua energia envolva o nosso planeta, por meio da atuação das forças celestiais, que tudo e todas as coisas aqui estejam impregnadas pela tua luz, espantando as sombras que teimam em se impor entre nós. Tende misericórdia, Cristo. Tende misericórdia de nós. E ajuda-nos a sair desta condição provacional em que vive o nosso planeta, expiatória, para irmos a uma condição regenerativa, sob as expensas da tua mensagem, da tua inspiração celeste.
Queremos te agradecer por todas as bênçãos, pelo que nos concede, Senhor, de sustentação para as nossas lutas. Grato pelo teu amor, pela tua paciência, pelo teu carinho para conosco. E a mesma gratidão dirigimos a Deus Todo-Poderoso pela ação da sua lei sobre nós. Consente, Senhor, que em teu nome sagrado, em nome de Deus Altíssimo, aqui encerremos nosso culto evangélico de hoje. Louvor a ti e a Deus, nosso Pai Supremo, hoje como sempre, que assim seja. Como em todas as terças-feiras, vamos mentalizar Jesus, nosso Senhor, o Cristo de Deus, irradiando a sua luz sobre toda a terra, os altos esplendores onde se encontra, e com ele o olhar materno de Maria de Nazaré e o seu manto maternal, irradiando também sobre o nosso planeta a sua luz, o seu carinho. Mentalizemos.
Vamos ver a continuidade da nossa programação. Nós teremos, nesta quinta-feira, o nosso Simval, falando sobre Jesus mergulha, último testemunho de João e prisão de João, que está no segmento do volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. No sábado, dia 10, teremos uma mesa redonda entre o nosso Ricardo Fortes, médico, e Caroline Miranda, enfermeira, fazendo uma mesa redonda, e nesta mesa redonda eles darão depoimentos de profissionais de saúde sobre vivências relacionadas à Covid-19. Nós convidamos a todos e todas a não perderem essa mesa redonda, porque são dois profissionais que trabalham no sistema de saúde, portanto, podem nos ajudar a esclarecer as questões que estão em voga com relação ao Covid-19. Colocamos na parte da ciência espírita, porque é muito importante que nós espíritas estejamos informados sobre a gravidade desta pandemia que estamos vivendo e sobre as múltiplas notícias que surgem lá e cá, algumas completamente desembasadas da ciência. Portanto, é importante que nós, espíritas que estamos sempre ligados à ciência, possamos, com esses dois companheiros, podermos trabalhar as questões relacionadas à Covid-19. E na próxima semana, dia 13, Marconi Marques, nosso Marconi, estará aqui trabalhando sobre a fé humana e a divina, que ainda faz parte do capítulo 19 do Livro dos Espíritos, só que agora, no seu item 12, é uma mensagem ditada pelo Espírito Protetor. Portanto, estão todos e todas convidados e convidadas a darmos seguimento aos nossos estudos na próxima quinta, no próximo sábado e já na próxima terça-feira, daqui a uma semana. A todos e todas, a gratidão por estarem conosco até o momento, o nosso desejo de paz e bem, que Jesus nos abençoe. Beijos, abraços, paz e bem.